Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Bom dia para você que está acompanhando a nossa programação em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo CX Rádio, plataformas Android e iOS, e também hoje pelo Facebook, na página da Rádio Arquitetura. Está começando mais um programa especial aqui da sua Rádio Arquitetura, nesta manhã de quarta-feira, 29 de abril de 2020, agora 10 horas e 10 minutos, 28 graus é a temperatura aqui na Grande Porto Alegre. Quero dar aqui as boas-vindas aos participantes de mais um programa Perspectivas KRS, hoje falando sobre a retomada das obras na construção civil, com a participação dos arquitetos e urbanistas Helenice Macedo, vice-presidente interina do KRS, também o arquiteto e urbanista Evandro Babu Medeiros, presidente do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul, SAERGS, e também o coordenador da Comissão de Exercício Profissional, CEP, do KRS, Oritz Campos. Bom, pessoal, em primeiro lugar, muito obrigado aí por terem aceito o convite. A gente hoje falar a respeito de um assunto que é tão importante, né, e que mexe diretamente aí com a vida de arquitetos e urbanistas, que é a retomada das obras na construção civil, e não só na questão profissional, mas muita gente aí em dúvida também em relação ao lado pessoal, né, uma vez que isso aí mexe diretamente com a questão da saúde de cada um dos indivíduos. Só quero alertar que nós estamos aqui com a imagem congelada no Skype, né? Estamos já tentando resolver, mas nosso áudio está sendo transmitido normalmente, então a gente pode continuar aqui o nosso debate sem prejuízo à nossa fala, tá bom? Eu gostaria primeiramente que cada um de vocês se apresentasse aqui para a nossa audiência, né, para que a gente pudesse, para que a audiência possa identificar quem é quem, e a partir daí a gente começa o nosso debate. Vou começar pedindo que a vice-presidente interina do KRS, Helenice Macedo, faça a sua apresentação. Bom dia, Helenice. Bom dia a todos, bom dia, colegas, bom dia, Alexandre e equipe, bom dia quem está assistindo a nossa transmissão. Eu estou aqui desde o meu home office, na cidade de Pelotas, onde eu moro e trabalho. E esse assunto muito interessante e muito importante, né, para esse momento em que a gente está vivendo. E as obras também reiniciando de uma forma a trazer as pessoas de volta ao trabalho. Esse assunto vai ser muito importante. Hoje acredito que vai ser um debate rico e boa sorte aí, bom trabalho a todos. Perfeito, muito obrigado. Evandro Babu Medeiros, bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia, Oritz, bom dia, Helenice, bom dia para todos os ouvintes e para quem está acompanhando o programa. Eu sou o presidente do Sindicato dos Arquitetos na gestão atual. Nós estamos trabalhando constantemente em home office e prestando uma assessoria para os profissionais que precisam, de uma forma ou outra, tocar suas obras e fazer isso da melhor forma e da maneira mais segura possível, né? Acredito também, como Helenice, de que vai ser muito rico esse debate, principalmente para a categoria que busca melhores condições de tocar seus serviços e exercer suas atividades de forma plena. Perfeito. Oritz Campos, coordenador da Comissão de Exercício Profissional do KRS, bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Babu. Bom dia, Helenice. Bom dia, audiência. Bom, os colegas já fizeram uma pequena introdução. Tempos difíceis, medidas difíceis, né? Todos em home office. E confesso a vocês que nunca tive tanta consciência de trabalhar tantas horas como nós temos trabalhado ultimamente nesse período de pandemia, nesses últimos 45 dias. Bom, o nosso tema aqui hoje é extremamente pertinente, é uma questão, além de desenvolvimento econômico, muito mais uma questão de saúde, né?
E aí eu já, com essa pequena introdução, já falo, já indico o alinhamento que eu devo conversar com vocês aqui nesse programa, certo? É isso. Estamos aí, o que precisar de auxílio, de orientação, o Rio Grande do Sul, sempre com muita prontidão, já está com as suas rotinas de trabalho adaptadas para esse período de coronavírus, né? E é isso, tá? Vamos tocando o programa. Bom, vamos lá então. O assunto ele é bastante amplo porque a retomada das obras ela envolve uma série de questões que, do meu ponto de vista, passam por uma questão, obviamente, de saúde, mas também entra em alguns campos aí no que envolve áreas sociais e jurídicas, né? Principalmente a partir do decreto do prefeito de Porto Alegre, liberando, desde dessa semana, se não me engano, 23, né, semana passada, a volta ao trabalho, né, nas obras, claro, com uma série de restrições. E aí eu pergunto aos nossos queridos convidados o seguinte: dentro dessas restrições, há alguns itens que dizem diretamente respeito à questão da saúde, prevenção, enfim. Eu pergunto se habitualmente, né, nós já temos aí dentro do canteiro de obras uma certa dificuldade no que diz respeito ao uso e à fiscalização dos equipamentos de EPI básicos. Como vai se dar a fiscalização e a cobrança desses itens que a prefeitura exige, entre aspas, porque pelo decreto ali não há uma indicação de quem irá fiscalizar, né? Como vai ser feito isso daí? Quem vai fiscalizar e quem vai orientar o uso do álcool gel, a troca de roupas diária? Como é que, no ponto de vista, vai funcionar isso aí, no ponto de vista de vocês? Bom, não sei se eu posso já iniciar. Por favor. Eu acredito que praticamente todos esses prédios, eles têm um engenheiro de segurança do trabalho, né? Que eles já certificam todos os EPIs que os funcionários utilizam, que são equipamentos de proteção individuais. Então, acredito que isso vai ser levado em consideração, o distanciamento, os equipamentos de proteção, as máscaras, enfim. Pelo que eu percebi e que eu pesquisei, já estão todas as obras que vão iniciar com essas precauções, distanciamento no refeitório, nas mesas onde as pessoas vão sentar, não vai ter mais o buffet, as comidas já vão servidas em marmitas, enfim, tudo isso a própria empresa está organizando a partir das pessoas que já faziam a fiscalização dos equipamentos. Uhum. Essa liberação dentro dessas normas, ela veio praticamente um mês após o decreto do prefeito fechando essas mesmas obras. No ponto de vista de vocês, foi prematuro esse fechamento das obras ou é prematuro a reabertura dessas obras, dessas concessões? Hein? Oi, Alexandre. Eu acho que não foi prematuro, tá? Eu acho que bem pelo contrário, assim, acho que os dados, as primeiras semanas em Porto Alegre, elas apontaram que as medidas foram corretas, assim, elas foram tomadas no tempo certo. A gente poderia, inclusive, questionar, no caso de Porto Alegre, principalmente, que no fim de semana que a gente mais está tendo casos internados na UTI, as obras estarem retomando, mas aí isso é uma avaliação do poder público, né? E a gente só tem que garantir para os profissionais que eles possam exercer essa profissão de forma segura. Assim como a Helenice falou ali na primeira questão com relação à fiscalização, eu também queria dar um pote que, assim, quando a gente fala dos canteiros de obras, né, a gente está falando de obras grandes, mas muitos arquitetos também tocam reformas, tocam obras menores, assim, e que às vezes não é necessário um segurança do trabalho, um engenheiro ou um técnico responsável pela segurança de trabalho. Nesses casos, o que a gente tem buscado é alertar os profissionais para que essa responsabilidade é deles, né? A gente teve o caso daquele frigorífico lá em Passo Fundo, que foi parar no New York Times como
como um foco de contágio. Então, a gente também alerta os profissionais para que, além de tudo que a gente está vivendo, tem a questão da reputação, e de que daqui a pouco toda uma equipe pode ser contaminada, coisa assim, e a obra parar por um motivo que ninguém quer. Sim. Então, a gente tem 2 escalas aí, me parece, de observação, que são as grandes obras, em que há um profissional técnico para fiscalizar isso permanentemente, e as obras menores, que isso recai dos próprios responsáveis. Hoje se tem uma estimativa de quantos profissionais estejam parados no Rio Grande do Sul? Arquitetos do Conselho, nós somos praticamente 16 mil profissionais, né, que são cadastrados no Conselho. E praticamente 12 mil estão ativos, com algum tipo de serviço prestado, né, que emitem alguma RRT. Esse é o número dos que estão em atividade. Sim, e são profissionais de arquitetura que trabalham com obras. Agora, fora isso, nós temos todos os operários, né, que isso aí envolve... Exato. Ou seja, esse número ele pode ser quadruplicado até em função do número de pessoas, né, que dependem da renda desses próprios profissionais, né? A pergunta que eu faço, a gente tem uma série de profissionais que hoje trabalham dentro de escritórios, não são eles os proprietários dos escritórios, eles estão trabalhando dentro. Já, de alguma forma, houve algum tipo de demissão em função dessa pandemia? Existem números nesse sentido? Posso? Queria retomar o ponto antes de passar para essa pergunta. Claro, por favor. Então, eu acho que cabe um resgate do que vamos tratar de Porto Alegre. Primeiro, acho que uma contextualização para os ouvintes, né, para quem está acompanhando o programa, possa entender. Existe uma questão de efeito legal, e quem legisla sobre o uso do solo são os municípios. Então, essa temática que nós estamos tratando, elas necessitam de manifestação municipal para que possa tornar efeito, certo? Para começar o entendimento. E aqui em Porto Alegre, vamos trazer como caso, né? Já que o Conselho de Arquitetura ele trata de todos os municípios do Rio Grande do Sul, nós vamos, como exemplo, né? Como mais perto, mais próximo, e também seria Porto Alegre os exemplos de outros decretos por municípios pelo interior do estado. Então, aqui no dia 25 de março, nós tivemos um decreto assinado pelo prefeito Marquesan que proibiu o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais, de serviços e indústrias, bem como a atividade civil, e, logicamente, gerou aquelas exceções para enfrentamento de emergência. E, logo em seguida, no dia 31, nós tivemos o decreto 2534, certo? E ele fala sobre o estado de calamidade, dia 31 de março, né? E com a necessidade da questão do avanço, né, de medidas, o município, então, no dia 22 de abril, agora recente, né, fez uma alteração desse decreto do dia 31 de março, que incluiu algumas medidas, né, para, digamos, começo de abertura, né, ou retomada das atividades aqui em Porto Alegre. Tá? Logicamente, esse decreto ele tem caráter introdutório, né? E ele deixa de abordar algumas questões que logo em seguida o executivo deve se manifestar exatamente em cima das perguntas que tu fizeste antes, Alexandre, que é a questão de quem vai fazer, como vai fazer. Como cabe a questão da legislação, da fiscalização do uso do solo, das atividades nas cidades ao município, é o município que tem que arcar com todos esses procedimentos necessários para que esse decreto entre em vigor ou em pleno funcionamento. Tá? Então, a fiscalização municipal é que deve atuar nesse sentido, para falar, né, questão de quem fiscaliza, né? Então, são os agentes do município que vão fiscalizar essas questões. Ainda não temos notícia de como eles vão fazer a questão do monitoramento da temperatura corporal, né, ou verificar que as empresas, os canteiros de obras, as fábricas, as lojas e tudo mais estejam fazendo esse monitoramento da temperatura corporal e de sintomas de gripe, como isso vai ser manifestado, se isso vai ser por um relatório assinado por gerente ou por médico. Então, existem algumas coisas ainda que o município deve regrar, né,
tão logo comece a se deparar com esse problema. Ainda não temos notícia de como isso vai acontecer. E eu acho que é isso. É a questão falaste das demissões, né? Agora, para fazer um link com a pergunta que fizeste por último, sobre as demissões. Olha, logicamente, isso é pauta do Sindicato dos Arquitetos, nosso colega Babu com certeza vai se manifestar com muito mais propriedade, né? Mas no Conselho de Arquitetura não temos notícia de nenhuma movimentação nesse sentido, logicamente por não ser a pauta que tratamos, né? Mas caso tivesse alguma situação abusiva, com certeza os profissionais sempre recorrem às instituições como um todo, recorrem ao sindicato e ao CAL para que apure alguma irregularidade. Então, o que nós temos de notícia é uma migração muito forte para o trabalho de home office. Sim. Para introduzir o assunto é isso. Babu. Eu vou pegar então o assunto do Oritz, mas é exatamente isso, assim, os casos que chegaram de demissões para nós, pelo menos os Saergs, assim, foram pontuais. A maioria do pessoal está trabalhando home office e parece que se adaptou de uma forma possível, digamos assim. Nós tivemos uma reunião segunda-feira com o Fórum das Entidades pelo Interior, né, junto com o CAL, e uma das perguntas era exatamente essa, de saber como é que estava esse movimento pelo interior, e todo mundo também segue trabalhando com home office, né? Até as atividades pelo interior, elas tiveram mais, em algumas cidades não parou, em algumas cidades o que aconteceu foi que foi que reduziram o número de pessoas nos canteiros, primeiro para 25%, depois para 50%, mas os arquitetos que trabalhavam na área de projetos começaram a trabalhar em home office. Em algumas prefeituras tinha atendimento programado, então tu ligava, ia lá no determinado dia, horário. Parece que parte do setor conseguiu driblar, aparentemente, esse momento, assim. Sendo Porto Alegre, muitas vezes um balizador das atitudes no resto do estado, vocês acreditam que esse decreto possa se multiplicar em breve aí pelas prefeituras do estado todo? Olha só, pelo que eu andei nos últimos dias assim pesquisando até, eu acho que não é uma questão de que vai se multiplicar, porque o governo do estado ele não chegou a interromper as obras. Então, as cidades, grande parte das cidades do interior, as obras continuaram de uma forma ou outra, mas elas continuaram, né, adotando medidas pelas prefeituras, tomadas pelas prefeituras. Então, de certa forma, até eu acho que não é que esse decreto vai se multiplicar, né? Eu acho que isso está sendo tratado de duas formas distintas, assim, mais autonomia. E eu acho que é assim mesmo que tem que ser, tá, Alexandre? Porque a gente tem um número expressivo de funcionários da construção civil em Porto Alegre, que não se repete no interior, e eu acho que tomar a mesma medida ou tomar as mesmas medidas podem gerar situações desnecessárias, inclusive levem ao descumprimento total das regras. Então, é preferível que se dimensione conforme a necessidade, conforme a situação de cada município, e que para que daí elas sejam adotadas e cumpridas, digamos. Perfeito. Nós temos aí, sei lá, 2 meses praticamente já dessa parada. Quais prejuízos que tem trazido ao setor, no ponto de vista de vocês, além da paralisação das obras, o que, na percepção de vocês, o que mais tem atingido os profissionais da arquitetura e urbanismo? Porque a questão dessa influência desse período de pandemia que a gente está passando, e, logicamente, essa questão da repercussão nos arquitetos e urbanistas, eu acho que podemos até separar por partes, tá? Primeiro como cidadão, né, como pessoa. Eu acho que essa questão, principalmente, como estamos falando aqui, exemplo, do estado do Rio Grande do Sul, muitos municípios adotaram o isolamento como prática, tá? E como o trabalho
da arquitetura, ela pode sim ser feita, grande parte dela projetual, tá? Sem aquela interface necessária dos clientes, que a gente pode suprir até por um vídeo e tudo mais. Né? É possível fazer esse trabalho remoto, então eu acho que as adaptações elas foram muito rápidas. Eu não vou dizer que foram agradáveis ou desagradáveis, porque isso é de cunho pessoal, né? Claro. Eu, por exemplo, a minha questão produtiva, eu sou servidor municipal, certo? Agora estou licenciado em função dos compromissos que eu assumi com a categoria para poder tocar as comissões de exercício profissional e a anterior de temporária de patrimônio histórico. Então, eu optei por fazer o licenciamento. Então, estou licenciado do município, sou servidor do município de Porto Alegre. Né? Eu já vinha numa situação de home office de algum tempo já. Logicamente, isso é uma situação onde o arquiteto tem questões que ele pode tratar num espaço adaptado, em sua casa, alguma coisa assim. Né? Todos conhecem o conceito. Né? Então, para mim, na realidade, eu tinha brincado no começo, na abertura, a questão de que agora eu tenho consciência de quantas horas eu tenho trabalhado. E realmente é isso. Eu não tinha ainda me tocado por que eu chegava tão cansado ao longo do dia, lá pelas 11h30. Começando às 7 horas da manhã e não parando, de maneira ininterrupta, fazer um almoço rápido, lanche rápido e tudo mais. E como não chega cansado às 11h30, né? Aí a gente começa a chegar numa certa idade também, já é jovem há mais tempo, algum tempo, digamos assim. Bem-vindo ao clube. Sim, é isso aí. Então, acho que essa questão do impacto desse período de recrudescimento de relações de trabalho, né, porque todo mundo se fechou. Tá? Então, automático, acho que descemos para a base lá da pirâmide de Maslow. Né? Agora estamos pensando só em existir, em ter as condições mínimas para a existência. Né? E aí, lógico, começamos agora a fazer girar a roda novamente, para que a gente possa atingir novamente a plenitude do que é um viver humano, que, diga-se de passagem, é longe daquilo tudo que estava acontecendo até antes da pandemia. Né? Ninguém tinha mais tempo para nada, ninguém valorizava relações, a coisa muito complicada. Essas movimentações que nós temos nas janelas, de cantorias, de pessoal declamando, de gente expondo arte pela janela da sua habitação, isso é maravilhoso. Né? Isso é um sentimento que acho que vem para ficar. Né? E então, tentando introduzir esse assunto do que mudou na vida, né, dos arquitetos, eu acho que laboralmente a adaptação foi muito tranquila, a questão do mercado ele se fechou, né, eu faço uma síntese, né, que eu estou fazendo, né, até para poder dar espaço para os outros colegas poderem se manifestar. Né? Então, comercialmente a coisa meio que se fechou, mas acho que agora tende a abrir. E agora todo o cuidado do mundo, porque nós temos de 14 a 21 dias de observação para ver se essas medidas que nos oportunizam o retorno da atividade, né, não vai acabar gerando um novo surto ou uma potencialização no surto de contaminados e, infelizmente, de óbitos, que, pelo jeito, essa moléstia nos imputa sem nenhuma piedade. Verdade. Bem, o meu entendimento é próximo também ao que o Euridice imagina, só que eu entendo que esse período em que nós também tivemos que fazer esse break, né, em todos os aspectos, tanto na vida, na correria, como no trabalho, filhos em casa, escolas fechadas, eu acho que isso mudou um pouco a perspectiva das pessoas e fez com que elas vivenciassem a sua habitação, a sua residência, o lugar onde ela mora, e também questionasse muito a sua rotina, o seu dia a dia, e avaliasse alguns valores. Então, eu acredito que nós que somos da área da arquitetura, de certa forma, nos reorganizamos trabalhando em casa, o que é totalmente possível, muitos já tinham essa prática, e buscamos, então, a partir daí, uma nova forma de chegar nos clientes. As obras, praticamente, não pararam em todas as cidades do estado. Tá? Aqui em Pelotas, Rio Grande, Bagé, aqui na minha região, as obras só diminuíram o ritmo, mas não, as prefeituras não fizeram a construção civil parar, bem? Então, nós, como arquitetos, o que nós fizemos? Orientamos os clientes, orientamos os profissionais da área para ficarem em ambientes
cada um num setor dentro da construção, não ficarem confinados 3 ou 4 dentro do mesmo ambiente. Se o azulejista seguia fazendo seu trabalho, fizesse isolado, o pintor no outro canto, com luva, com máscara, levamos álcool gel. Então, nós, de certa forma, tomamos todos os cuidados que nós tomamos para nós mesmos, também fizemos com as pessoas que são os nossos prestadores de serviço. E eu percebi que os arquitetos começaram a se mostrar mais, começaram a fazer campanhas nas redes sociais para haver contratação online, começaram a dar dicas de arquitetura, começaram a fazer as pessoas que estão em casa pensar, você já viu esse seu ambiente? Você já tinha olhado? Você já tinha curtido o sol da sua sala? Porque na jornada diária de trabalho, em que tu sai às 7 da manhã e volta às 6h30, tu não percebia aquele sol que entrava, ou tinha algumas coisas que tu queria reformar em casa, que tu ia prorrogando para mais adiante. Então, isso tudo de ficar dentro de casa fez as pessoas pensarem e reavaliar. Então, eu acredito que também esta forma e as coisas de valores mudaram nesse período. E os arquitetos, muitos, pelo que estou percebendo, estão sabendo utilizar as ferramentas para também conseguir captar mais clientes. Esse também foi um lado que eu vejo para complementar a fala do Orites. Sobre esse aspecto, o que eu percebo aqui com o pessoal que dá entrevista para a rádio, né, durante esse período aqui tem surgido uma série de coletivos, organizações, iniciativas de arquitetos de uma forma bastante voluntária, se colocando à disposição, muitas vezes, de comunidades, né, comunidades mais carentes, também de profissionais da área da saúde, de hospitais, enfim, uma série de iniciativas. E aí eu pergunto para vocês três, se no ponto de vista de vocês, essas iniciativas, esses coletivos voluntários e com um cunho social muito grande, eles podem vir a contribuir para uma valorização do olhar da comunidade para o exercício profissional do arquiteto urbanista, porque historicamente, infelizmente, eu tenho notado ao longo aí de quase 6 anos de radioarquitetura, que a maioria das pessoas, falando de um modo geral, não tem a noção exata do que é o trabalho de um arquiteto urbanista, ou tem só em partes, né? E o que acaba gerando uma não valorização, ou não gerando a valorização que é devida. No conceito de vocês, essas atividades sociais podem vir a contribuir para a mudança desse olhar, ou esse olhar é só uma impressão minha? Eu tinha deixado mais para o Cal falar, mas tudo bem. Se aparece aqui, então não tem problema. O senhor tinha se inscrito, então... Mas eu tinha me inscrito na questão... Eu vou começar pela questão anterior, Alexandre, também, claro. Só para dizer que assim, eu tenho uma visão um pouquinho menos romântica, tá? Certo. Eu acho que esse quadro da pandemia e essa questão do home office, assim, ela tem 2 lados, ela tem várias questões pessoais que estão sendo positivas, mas elas também têm uma sobrecarga muito grande para os profissionais. Então, principalmente o pessoal que está tendo que mostrar produtividade com filhos do lado, o pessoal que está tendo que... o pessoal das escolas privadas que está tendo que montar aulas, praticamente fazendo almoço e coisa assim. Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, assim, para não achar que agora está... E aí eu, com bastante cuidado sobre essa frase, assim, mas que agora está melhor do que antes, né? Eu acho que agora é uma situação emergencial e ela só pode ser comparada a ela própria, né? Então, me parece que se a gente está conseguindo encontrar algumas saídas estimulantes nesse momento, é porque esse momento poderia ser muito pior. Então, eu só queria dar essa contribuição, assim, que desde o início a minha preocupação e a preocupação do sindicato era em saber como é que estavam os profissionais tendo que levar o trabalho para casa e tendo que colocar o trabalho dentro da sua rotina diária e dividir. Então, às vezes eu vejo amigos e amigas 1, 2 da manhã
a hora que o filho vai dormir, que podem chegar no trabalho, que podem chegar, começar a responder e-mails e coisas assim. Deixa eu interromper, Babu, né? mas só para não, permite te interromper, mas só para não perder o gancho dessa tua fala, tu acredita que, por exemplo, antes eu mencionei os arquitetos que trabalham dentro de escritório, né? Tu acha que em algum momento pode haver uma manifestação judicial mais forte em virtude desses trabalhos home office, ou seja, mais pessoas entrando na justiça, solicitando ou então inquirindo os seus empregadores pelo excesso de trabalho? Eu acho que, de uma maneira geral, eu não sei se isso vai acontecer, mas eu acho que em alguns setores isso vai... ou vão acabar sendo tomadas medidas que às vezes não são tão benéficas assim, então, ou que são discutíveis de uma forma emergencial, né? Não sei, mas eu acho que não sei se vai ocorrer um maior número de processos, não, tá? Me parece que quanto à judicialização, eu acho que o sistema como um todo ele vai encontrar outros meios de surgirem respostas, assim, ele vai encontrar outras possibilidades, isso mesmo que a gente está falando, de adaptação, né? Isso é uma característica do arquiteto, vamos considerar isso, assim, né? Que a gente brinca com isso, mas que às vezes a gente encontra uma solução e o minuto seguinte é para melhorar essa solução, né? Isso é uma característica da profissão, a gente não... a gente vai permanentemente buscando um processo de qualificação para as respostas que a gente dá. Então, de certa forma, eu acho que não deve ocorrer judicialização, não. Pelo menos em larga escala. Perfeito. Quanto à questão dos arquitetos e os movimentos sociais, eu acho que sim. Tá? Eu não sei se exatamente para as comunidades isso é uma boa reflexão, mas eu acho que principalmente mostrar para toda a sociedade. A própria Organização Mundial da Saúde colocou a arquitetura, colocou a habitação como uma das ferramentas de qualidade de vida, né, por efeito da pandemia. Eu acho que é extremamente salutar que isso surja como um debate, né, para toda a sociedade, porque a gente sempre teve, de certa forma, esse contato de assistência técnica em habitação de interesse social, mas me parece que agora é um momento que toda a sociedade está olhando para isso a partir das suas necessidades e da necessidade do outro, né? Já que então esses movimentos sociais, eu acho que eles têm condições e têm ferramentas para mapear e para provocar junto ao poder público e junto à sociedade melhores condições e uma ampliação, digamos, da arquitetura para a periferia, para as zonas periféricas. Oi, Alexandre. Sim. Então, em relação a essa questão dos movimentos sociais, né, o CalRS também tem apoiado e divulgado algumas ações de coletivos e entidades que visam essa questão de melhoria das condições das famílias mais vulneráveis, de trabalhadores, de pequenos empresários, né? E com campanhas de doação de alimento, higiene e outros, assim como mapear projetos sociais e apoiar a conscientização, né? E aí eu me refiro à questão do Urbanistas contra o Corona, que é uma rede de mobilização, né, com participação do IAB, do SAERGS, junto, né, para produzir soluções emergenciais para garantir a equidade social e espacial nos espaços periféricos, né, identificar potenciais doadores, mapear comunidades, mapear a infraestrutura emergencial existente e espaços livres, né, e compartilhar iniciativas de resultados. E nessa questão também eu acho que cabe destacar a questão da ONG Mulher em Construção, né, que a campanha apoia um chefe em família, né, com o objetivo de arrecadar doações para mulheres autônomas que estão em casa sem poder trabalhar devido à pandemia do novo coronavírus e tudo mais. Logicamente tem algumas outras ações, tem a ELO também, tem arquitetos voluntários, tem o Arquitetos Juntos, e a questão do quartos de quarentena, que é bem interessante, né, que é uma campanha em apoio à utilização de hotéis como espaços de isolamento para os trabalhadores na área de saúde, idosos e população de rua, que é uma iniciativa das entidades.
E aí, para pegar o gancho que o Evandro falou, da questão da moradia, né? A questão da assistência técnica para habitação de interesse social, né? Eu acho que com esse tempo todo que nós estamos... Tempo todo não, né? São o quê? Menos de 50 dias? 50 dias de pressão de pandemia, acredito, né? Já ficou estabelecido que a casa é o local onde nós temos o nosso refúgio, é o local onde nós temos que ter a melhor condição de saúde. Tá? Então, nesse sentido, as pessoas começam a voltar o seu olhar para a questão que o Evandro falou, o sol que entra, qual é a questão da relação do teu uso com o espaço, as condições de habitabilidade, né, a iluminação, a questão dos ruídos, a questão da umidade, se pega vento, se não pega vento, né? Então, traduzindo essas questões, né? Acho que é melhor falar assim. As pessoas começam a olhar para suas casas como abrigo. É estranho isso, né? Porque nós sofisticamos tanto a visão de nossa morada, né? Com ornamentos, com objetos de conforto, quando podemos oferecer isso para nós e para nossa família, né? E agora essa questão da pandemia nos faz retornar para a visão da nossa moradia enquanto nosso forte, né? Enquanto o nosso castelo, né? Nessa questão, então, da ATES, né? Nós temos um gabinete, o CAL tem um gabinete, né? Que trata dessas questões da assistência técnica de habitação de interesse social. Nós temos uma proposta que está começando a criar vida, que é nenhuma casa sem banheiro, né? Que seria uma proposta para viabilizar famílias de baixa renda com assistência técnica, né? Com direito à assistência técnica para habitação de interesse social, nos moldes da Lei Federal 11.888, autoria do nosso querido e saudoso Clóvis, através da promoção de melhorias sanitárias domiciliares, objetivando atendimento. Eu estou lendo aqui uma pequena resenha, porque é muita coisa, claro, né? A gente não vai dar informação pela metade para o pessoal. As necessidades básicas de saneamento relacionadas ao uso da água, da higiene e ao destino adequado dos esgotos. Eu acho que isso faz com que a gente possa começar a falar, temos uma civilização. Porque nós temos gente que tem uma vida tão nababesca, tão excelente, tão superior, que jamais poderia se sentir bem em sua consciência, vendo gente passando tanta dificuldade por tão pouco, né? Sim. Então, eu acho que esse momento do coronavírus, momento da pandemia, nos imputa a questão da obrigação, né, a questão da responsabilidade social que nós devemos ter com todos, porque, afinal de contas, nós somos o produto do nosso meio, né? E se nós somos assim ou assado, é também em função do nosso meio, nós temos que dar esse retorno. Logicamente, já estou divagando, já estou digredindo um pouquinho aqui, mas eu acho que é isso, né? As pessoas têm que olhar agora para a sua casa como uma situação de seu espaço de excelência da sua família, do resgate dos valores de família, né? De família eu digo no sentido mais amplo. Tá bem o áudio? Agora entrou um ruído no áudio. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Essa questão de família no sentido mais amplo, não só as consanguíneas, né? Sim. Então, mas nesse sentido, eu acho, então, que a gente tem a faca e o queijo na mão, como arquitetos, para poder ser mais um dos agentes para operar a melhoria das cidades que a gente tanto pede para fazer, né? Os arquitetos estão toda hora dizendo, precisamos melhorar as cidades. Esse é o momento, né? Escolham um coletivo para participar, criem alguma coisa, se aproximem de entidades que já estão desenvolvendo algum trabalho, né? Caso queira pegar já o barco andando e poder somar sua expertise e seu pouco tempo livre, ou muito tempo livre que seja, né? É isso. Eu acho que nesse momento, só pegando a deixa da questão da valorização da profissão, nesse momento amplia-se o mercado do profissional, né? O arquiteto, então, ele começa a ser visto que ele é um agente que pode atuar em todas as classes sociais, que até então não ocorria. O nosso conselho tem a questão da ATIS, né? Que é esse programa de assistência. E também criou um programa para casa saudável. Eu estava falando sobre o gabinete da ATES, né, que nós criamos no ano passado e fizemos algumas parcerias com os municípios, também com as entidades, as universidades, e eu acho que essa questão é muito importante, a preocupação do conselho, né,
com habitação de interesse social. E isso tudo ajuda a valorização da profissão, que foi a tua pergunta do início, né? Eu acho que esse momento está propício para ampliação do trabalho do arquiteto, e também eu percebo que muitos profissionais estão trabalhando voluntariamente na arquitetura efêmera, na adaptação de hotéis, na adaptação de alguns espaços para abrigar os profissionais da saúde que estão virando 24 horas para não terem que voltar em casa e expor suas famílias. Alguns profissionais estão trabalhando com execução de máscaras. Sei de colegas que estão distribuindo máscaras, que trabalham com maquetaria, distribuindo nas redes aqui de Alegre. Então, o arquiteto, ele é um trabalhador diretamente envolvido com a parte social também, né? Ele é muito criativo, e essas questões de utilização, mas é notório que o trabalho diminuiu 60%. A emissão de RRTs no Conselho, né, se percebe através da emissão de RTs que diminuiu o trabalho, que os colegas não estão trabalhando tanto. Bom, a gente vai aproveitar então para fazer um breve intervalo aqui para a mensagem do Cal, e lembrando você que você está acompanhando aqui na Rádio Arquitetura mais uma edição do Perspectivas Cal RS, hoje falando sobre a retomada das atividades na construção civil, né, das obras da construção civil. Temos aqui a participação da vice-presidente interina do Cal RS, arquiteta e urbanista Helenice Macedo, também do presidente do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul, o SAERGS, o arquiteto urbanista Evandro Babu Medeiros, e o coordenador da Comissão de Exercício Profissional, o CEP, do CAU-RS, Oritz Campos. Então a gente faz um breve intervalo, pessoal, aqui só para a mensagem do Cal aí, coisa de 1 minutinho, e na sequência estamos de volta. Antes de a gente ir para o intervalo, aliás, quero fazer aqui, mandar um abraço para todas as cidades que estão conectadas com a gente nesse momento aqui na Rádio Arquitetura, acompanhando a nossa transmissão. Então um abraço para os nossos ouvintes em Porto Alegre, Pelotas, Canoas, Esteio, Caxias do Sul, Pinheiro Machado, todos eles no Rio Grande do Sul, também em Florianópolis, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis, também em Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, Taquara, no Rio Grande do Sul, em Cambuí, Minas Gerais, Curitiba, no Paraná, em Fortaleza, também grande abraço aos nossos amigos de Fortaleza, São Paulo, a cidade de São Paulo, também Nonoai, no Rio Grande do Sul, Montenegro, Rio Grande do Sul, Goiânia, em Goiás, e Brasília, Distrito Federal, Foz do Iguaçu, no Paraná, Sapucaia do Sul, Esteio, Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Também um grande abraço para os nossos amigos de Pedra Azul, no Espírito Santo, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e várias outras conectadas aqui com a gente. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando mais uma edição do Perspectivas Cal RS. A gente faz esse intervalo, na volta do intervalo tem o segundo bloco do programa, é rapidinho, 1 minuto, já estamos de volta. O trabalho do arquiteto e urbanista vai muito além do projeto e construção de casas, prédios residenciais e comerciais. É no ser humano que está o centro de suas atenções. Entender as pessoas, onde vivem, como moram e se relacionam com o ambiente é função da arquitetura, que a cada dia se torna mais acessível. Arquitetura e urbanismo, um direito de todos. CAU-RS, Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul. Ok, de volta com Perspectivas Cal-RS nesta quarta-feira, 29 de abril de 2020. Você aqui acompanhando mais uma edição do programa Perspectivas Cal-RS através do site da radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo CX Rádio, plataformas Android e iOS, também pela Radio Garden, né, nosso portal de rádios online do mundo.
e a Rádio Arquitetura presente ali. E também através do Facebook, né? Fazendo essa transmissão para você que nos acompanha no Facebook. Antes de iniciar o segundo bloco, quero mandar um abraço para todos que estão na audiência, mandar um abraço também para o arquiteto urbanista Fausto Steffen, que está mandando mensagem aqui, acompanhando a nossa programação. Estava de aniversário ontem, inclusive, né? Já prometendo aí pagar aquele churrasco depois de terminar toda a pandemia. Abraço também para o Ednézer Rodrigues Flores, né? Grande amigo, Ednézer, grande profissional, do Conselho Federal do Rio Grande do Sul, lá no CAL-RS, do CAL-BR, o arquiteto Ednézer Rodrigues Flores, parabenizando aqui a rádio pelo trabalho, pela divulgação, valorização da profissão. A gente, evidentemente, agradece, né, o elogio, mas temos que admitir que é a nossa missão, né? Desde o início aí das transmissões da Rádio Arquitetura, sonhávamos chegar nesse patamar em que a rádio pudesse ser porta-voz, né, dos arquitetos, e pouco a pouco temos atingido com muita alegria esse momento. No programa de hoje, falando sobre retomadas das obras na construção civil, os participantes, a vice-presidente interina do CAL-RS, arquiteta e urbanista Helenice Macedo, o presidente do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul, o SAERGS, o arquiteto urbanista Evandro Babu Medeiros, e o coordenador da Comissão de Exercício Profissional do CAL-RS, arquiteto urbanista Oritz Campos. Pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta, algo que durante os programas aqui a gente tem conversado com os participantes da rádio, em programas especiais a respeito da pandemia e também em outros programas aqui da rádio. Existe ao mesmo tempo esse olhar voltado para o interior das residências, como bem foi falado agora há pouco, que deixou de ser apenas uma casa, uma residência, para ser um abrigo nesse momento, e um abrigo onde há uma convivência com as pessoas como talvez não tivesse tanto antes, e também a observação da sua própria residência, do seu local, 24 horas por dia, né, em grande parte, fazendo com que as pessoas fiquem muito mais atentas na melhoria da qualidade de vida. Mas a gente percebe também que há o lado oposto disso daí, que é a impossibilidade das pessoas irem às ruas, passear, aproveitar o espaço público, e talvez isso também seja um ponto bastante importante a ser considerado. A privação do espaço público talvez gere uma necessidade, uma consciência maior em relação à preservação do espaço público e também a cobrança, seja da iniciativa privada, mas principalmente do poder público, na manutenção desses espaços. E essa pergunta eu faço a vocês três. Vocês acham que o urbanismo também sai fortalecido pós-pandemia? Sem dúvida, sem dúvida. Uhum. Eu acho que essa resposta que todos os setores da sociedade estão dando, tá, de uma maneira ou de outra, acho que existe um fortalecimento geral. Uhum. Na realidade, é tornar mais eficiente todos esses processos que nós temos, assim como nós rapidamente atingimos a consciência de que não precisamos consumir tanto, né, para poder viver. Com certeza o sistema produtivo também vai se adaptar, porque vai entender que não precisa produzir tanto, ou não terá como produzir tanto, porque não terá consumo para tanto. Então eu acho que isso é uma cadeia, ela é super interligada, né? Nós somos uma parte desse mecanismo, né, que tratamos desse paciente que se chama cidade. Os arquitetos urbanistas têm essa questão do urbanismo, né? Mas eu senti na tua pergunta a questão também da conservação dos espaços públicos, chegasse a dar uma pincelada em relação a isso, né? É interessante, né? Porque quando nós expomos a população para uso convencional, existem possibilidades de vandalismo e elas acontecem, infelizmente, né? Uhum. Quando nós retiramos essa possibilidade, logicamente, também essa possibilidade de vandalismo, ela diminui tão ou mais como a proporção dessa falta de uso que agora a população não está tendo para os espaços públicos. Mas digamos assim, um certo distanciamento para esse entendimento por um detalhe.
nós temos notícia por esses dados de aglomeração que nenhuma das cidades, pelo menos no Brasil, atingiu a questão de isolamento indicado de 70%. Né? Então, elas continuam funcionando. Logicamente que existem, eu acho que a gente precisaria mergulhar num grão mais fino para poder entender, onde nós tínhamos centros de grande aglomeração, e eu falo, como exemplo, do centro histórico da capital de Porto Alegre, né? Porto Alegre, capital do estado, porque eu moro, trabalho e vivo e me divirto e faço tudo que eu tenho que fazer no centro. Eu optei morar no centro em função de usar menos o carro, e realmente isso é muito positivo. Mas eu também ficava à mercê de todas as movimentações sociais que acontecem num grande centro de Porto Alegre. E hoje em dia eu consigo ter um bom termômetro por morar no centro da cidade, por trabalhar no centro da cidade, ter um bom termômetro do que tem acontecido, do que tem deixado de acontecer. O centro realmente ele está bem menos frequentado. Agora, nos últimos dias começou uma utilização um pouquinho maior, mas a gente tem que esperar, né? A sensação que eu tenho dessa pandemia é que a gente tem que esperar. Cada passo que a gente dá, de 14 a 21 dias, para ver qual é o efeito que isso vai acontecer conosco, né? É isso. Então, acredito que sim também, como o Oritz colocou, porque o urbanismo surgiu, né, no final do século XIX, praticamente, para realmente organizar e fazer intervenção nesses espaços da cidade, né? Foram medidas que foram adotadas para fazer essas transformações necessárias naquela realidade caótica que as cidades estavam vivendo. E o urbanismo também é a melhorar a condição da habitação, melhorar a salubridade, né, da cidade, colocar infraestrutura. Nós ainda temos muito a melhorar, né, nessas questões. E eu acredito que essa visão e o olhar dos governantes nesse momento se voltam a essa questão também. Então, eu acho que nós temos... a nossa expectativa é também que isso melhore, né? Babu? Então, eu só queria pegar um gancho, tanto do que o Oritz quanto a Helenice falaram, que para mim, eu acho que é uma revalorização do conceito de público, né? Eu acho que a gente está, ao mesmo tempo que a gente foi isolado nas suas casas, né? Nós que ainda bem temos a oportunidade de ter uma casa, assim, a gente está aprendendo a revalorizar o conceito de espaço público, né? Então, eu acredito também na melhora, numa melhora de oportunidades, assim, numa melhora de reflexões. Só acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, assim, com como que a gente vai se apropriar desse espaço público, porque para mim é inevitável que a gente comece a olhar para a periferia, para as favelas, ou mesmo para os parques, ou mesmo para as aglomerações de centros urbanos e coisas assim, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente talvez esteja tendo ingratamente a oportunidade de reconstruir, né, ou de regenerar as cidades e os espaços urbanos, e essa é uma possibilidade assim que a gente tem que fazer com bastante pés no chão, atendendo a função social da propriedade, atendendo a função social da arquitetura, que ela realmente se destine a todos e a todas, né, que seja uma cidade inclusiva, para que ela justifique o conceito de público. Eu acho que é uma oportunidade, eu acho que haverá uma tensão, mas a gente precisa ter bastante cuidado nessa hora para não elitizar novamente. Exato. Dentro desse contexto, Babu e nossos outros convidados, vou fazer uma breve reflexão e, na sequência, a pergunta do presidente do CAU-RS, arquiteto urbanista Thiago Rosman da Silva, a quem eu saúdo e agradeço aqui pelas palavras em relação à Rádio Arquitetura, ao nosso trabalho também, muito obrigado. A reflexão é o seguinte, a gente sabe, e hoje a maioria das pessoas, enfim, tem um entendimento que o sistema de saúde como um todo no Brasil, ele é apenas a ponta de um iceberg, né? Ele é um pedaço de um problema que é muito maior,
e que a saúde hoje realmente ela inicia na sua residência. E eu pergunto para vocês, introduzo também a pergunta do presidente Thiago. A minha parte é a seguinte: como se falar em álcool gel, como se falar em troca de roupa diária, como se falar em banho e processos de asepsia logo que chega em casa, para comunidades e pessoas que, na sua grande maioria, não tem acesso à água, ou quando tem 2 ou 3 vezes por semana. Como se falar de álcool gel para famílias que não têm muitas vezes o que colocar na mesa para os seus filhos? Essa é a minha reflexão. E a pergunta do presidente Thiago, que também vai nesse sentido, e que eu faço aos 3, eu peço que os 3 respondam. Todos temos, diz ele, todos temos que ficar em casa, né, para enfrentar a pandemia. Mas e quem não tem uma casa em mínimas condições, como faz? Sem água potável, sem poder lavar a mão, ou enfim, o que vem ao encontro do que eu acabei de falar. Do ponto de vista de vocês, como se soluciona isso daí e como se fala, como se conscientiza essas pessoas cuja realidade é bem diferente do que a acomodação e do que o conforto das nossas próprias casas? Eu achei que a Lenice fosse responder, mas então vou começar. Eu acho que, começando pela pergunta do Thiago, a quem eu já aproveito e mando um abraço e saudação, e fico intimidado pela audiência quase, mas enfim, eu acho que a gente só pode começar a falar tanto sobre essa questão para quem não tem casa e para quem não tem álcool gel, para quem não tem roupa, no momento que a gente reconhece, para começo de conversa, no momento que a gente reconhece essas pessoas, que a gente reconhece a necessidade que elas estão passando, que a gente reconhece o nosso papel social, né, de solidariedade, mas também de dever, de cumprimento de um dever, de levar condições mínimas de habitação, de habitabilidade para todas as pessoas de uma determinada sociedade. Isso, para mim, é uma política pública, isso, para mim, é uma política social, isso, para mim, deveria ser o pensamento de toda uma sociedade, e cobrar dos seus governantes, fossem eles quem fossem, o cumprimento dessas metas ou a construção de ferramentas, de instrumentos, para que nunca se deixe de atender, para que nunca se deixe uma pessoa dormindo na rua, para que nunca se deixe uma pessoa passando fome ou sem condições de higiene básicas, né? O Orito citou antes o urbanismo contra o corona, então a gente vê que às vezes tem pessoas que solicitam lá no grupo água e sabão para lavar as mãos, né? Então tu vê que existe uma precariedade muito forte, um esquecimento muito forte, e nessa hora de todo mundo, assim, mas quem deveria estar olhando para isso era o poder público, de fornecer e de buscar essas pessoas. Eu vou ser meio... tem uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria das andorinhas, que quando uma andorinha fica para trás de um bando, 2 ou 3 do bando elas se afastam, elas passam a acompanhar a retardatária e elas começam a bater asas junto, e aí aos pouquinhos elas vão aumentando a velocidade e reintegrando aquela andorinha que estava retardatária ao bando principal. Eu acho que a gente precisa muito fazer isso na sociedade, eu acho que a gente precisa muito construir ferramentas e talvez o papel dos arquitetos seja identificar essas demandas e reintegrá-las à sociedade como um todo. Nós só vamos ter uma sociedade segura, uma sociedade justa, uma sociedade democrática, no momento que a gente conseguir cumprir condições mínimas para todos os cidadãos.
Eu estava com problema de áudio, por isso que eu não estava conseguindo entrar aqui para conversar com vocês. Sobre a questão do Tiago, realmente, aquelas entrevistas no Rio de Janeiro que estavam passando, fazendo campanha, as pessoas dizendo, nós estamos sem água há 5 dias, nós não temos água aqui na favela. Então, realmente é uma situação triste, a falta de infraestrutura urbana, a questão política, enfim, isso é uma vontade política de resolver. Nós temos aqui em Pelotas uma situação em que um colega arquiteto criou fossas e sumidouros a partir de pneus. Resolvia muito da questão da infraestrutura nas vilas, fez algumas simulações, fez protótipos e o projeto não rendeu. Tinha pneus atirados em todos os cantos, não houve vontade política de resolver. Nos lugares onde foi utilizado isso, estão fazendo 9, 10 anos, até hoje está funcionando, são lugares em que os arquitetos fizeram um trabalho social, constataram realmente o que estava acontecendo, tomaram algumas frentes, né, para resolver, e não houve vontade política de continuar com isso. É muito triste quando tu, inclusive na área da saúde, tu indica uma medicação e tu sabe que a pessoa não tem condições de comprar aquela medicação para curar a sua doença. Mesma coisa o arquiteto enfrenta. A gente não consegue trabalhar numa classe e também inferior, porque tu vais dizer, lava a mão, não tem álcool gel, lava a mão, usa um sabão e lava a mão, mas não tenho água, não tenho habitação, eu não tenho aonde dormir, eu não tenho colchão, eu durmo no chão, eu não tenho piso para colocar, o meu chão é chão batido. São realidades que nós enfrentamos no Brasil e em vários outros países, e nesse momento de pandemia, eu já vejo assim, uma situação quase que entrando em pânico, porque se o vírus começa a entrar em todas essas zonas, né, que nós temos condições precárias de habitabilidade, vai ser um massacre geral. Então, eu tento ser positiva, mas, sinceramente, é muito preocupante. É um momento preocupante em que fazer a prevenção não se pode, né? E não temos condições de habitabilidade. Então, eu acho que isso aí é algo a ser discutido e o enfrentamento tem que iniciar já no momento. Não tem, a preocupação agora é ampliar leitos, mas também nós temos várias outras frentes de asepsia para também iniciar urgente. Eu me apego na questão da regularização fundiária, sabe? A Helenice fala uma questão interessante, é a questão da vontade política. E aí eu acho que nós tivemos uma mudança muito forte, porque o que antes poderia ser entendido ou ser escondido através de vontade política, hoje em dia começa a tomar espaço como necessidade sanitária. Então, as nossas aglomerações nas cidades, digamos, de baixa renda, de subocupação, com problemas de regularização fundiária, de questões de saneamento básico, elas agora recebem o olhar que sempre deveriam ter recebido. Nós temos uma experiência recente aqui de Porto Alegre, que foi da época da gestão popular, onde tínhamos um DEMAB, o Departamento Municipal de Habitação, muito forte, atuante, mudou realmente o panorama da questão da habitação social aqui em Porto Alegre, né? Isso acabou sendo tão positivo que deixou legado de procedimentos até para as gestões que sucederam, né? Infelizmente, hoje em dia, nós não temos a mesma força no trabalho do DEMAB por questões conjunturais, né? Por escolhas de gestão, mas nós sabemos a importância que é ter um Departamento Municipal de Habitação forte, né? Com um trabalho adequado às demandas da cidade, e aí eu pego de novo o ganchinho que ele nisso falou, e não adequado às vontades políticas. Né? A cidade começa agora a se mexer e a se entender de maneira diferente. Todos nós agora entendemos, temos a real noção do que é
o que influencia na nossa vida a qualidade do nosso abrigo. Uhum. Por quê? Porque estamos agora de maneira direta dentro de casa, quem consegue fazer o distanciamento, o isolamento social, para que possa evitar essa super infecção do vírus e esgotar todo o nosso sistema de saúde, está vendo? Agora nós conseguimos enxergar a nossa casa como realmente um habitáculo, como realmente o que ela deve ser, diferentes funções, né? Antes nós pensávamos só na casa como o lugar que a gente ia para descansar, para começar a trabalhar no outro dia de manhã. Chegava em casa, comia, fazia higiene, coisa, dormia para sair no outro dia de manhã e voltar e repetir este ciclo até sexta ou sábado, para daí 1 dia ou 2 dias na semana poder pensar na sua casa, curtir a sua casa, curtir a sua família. Agora essas relações de trabalho nos jogam para dentro dessa célula de maneira forçosa, e eu digo, aproveitem, porque isso é muito importante, isso aí é um resgate que nós devemos ter. Nós nos distanciamos demais do que é importante para a sociedade. E aí os arquitetos têm a contribuir nessa questão, porque nós trabalhamos em cima dos programas de necessidades, tanto dos nossos clientes, e o cliente também pode ser a cidade, né? Por que não? Né? E nesse ponto nós devemos sim dar uma resposta à altura, e eu digo nós enquanto gestão pública, né? Para que os centros, os departamentos, os institutos de planejamento dentro das cidades sejam cada vez mais fortalecidos e atuantes, porque é deles que sairão as diretrizes de ocupação e de funcionamento da cidade, e que com certeza levarão em conta essa questão da saúde como do habitáculo, né, da habitação como necessidade sanitária, e não apenas uma questão de mais uma rubrica para atender em tantos pontos que as prefeituras devem trabalhar, né? Eu, se pudesse sugerir aos prefeitos, eu digo, agora é o momento de trabalharem na prevenção, porque as medidas de contingenciamento todas já estão tomadas. Então nós temos que pensar um passo à frente. O que é um passo à frente? É evitar locais insalubres que tenham essas questões sanitárias não resolvidas e que acabam lotando os nossos postos de saúde, tirando as nossas crianças da escola, porque sim, elas ficam doentes por falta de qualidade em nossas casas, não somente pela questão do nosso tempo. Nós tudo jogamos, né? Inverno, é normal ficar doente. Não, não é normal ficar doente. É normal ficar doente quem está exposto a condições não adequadas. Sim. Sim. Deixa eu aproveitar e te perguntar nessa linha, Eurídice, a questão fundiária. A gente sabe que todo o processo que a gente está passando nesse momento, não em relação à questão fundiária, mas à questão de saúde, é um processo que tem se atropelado. A gente tem feito uma mudança de hábito muito grande, mas em virtude de uma situação de saúde que ela vem numa velocidade vertiginosa. Não é uma coisa assim que em 2, 3 anos vamos ver o que acontece. Não, ela está aí batendo na minha, batendo na tua porta, batendo na porta de todo mundo. E a gente já chegou à conclusão que, para muitas pessoas, talvez a grande maioria da população brasileira, não existe hoje condições de habitação e condições de saúde adequadas para combater isso da maneira como se tem que combater, né? E ao mesmo tempo que a gente vê que todo esse processo é muito veloz, né, inclusive em relação até a óbitos, por outro lado a gente tem uma questão fundiária que é morosa, né, e que depende muitas vezes de vontade política. E a gente sabe que o sistema político no Brasil, muitas vezes não se tem uma política pública de habitação coerente, suprapartidária, que resolva de fato os problemas dessa parcela da população. Eu te pergunto, não é meio utópico sonhar com isso daí, que se resolva a partir disso? Bom, eu acho que uma informação bem importante. Essa questão da morosidade, ela é muito relativa. Por que ela é muito relativa? Porque exatamente aquele ente que diz que o processo é muito moroso, é ele que estabelece o rito para fazer isso. Ou seja, é o município que deve fazer a regularização fundiária, e é ele mesmo que estabelece o rito. Então, se esse rito ele está sendo moroso, ele deve ser revisto. Não deve ter nenhum problema de ego em rever os seus próprios atos. A municipalidade, a questão do trabalho público, nos oferece essa possibilidade e até a imposição de rever nossos atos quando eles não atingirem os determinados fins. E nesse caso da regularização fundiária está decretado, acho que por
mais de anos, que é a vontade municipal de fazer a regularização fundiária que estabelece se o rito é moroso ou não. Certo. Tá? Logicamente, eu uso como exemplo a capital do estado, né, onde tínhamos um processo muito célere, muito efetivo, né, e que ele, aos poucos, foi perdendo energia para outros setores que também necessitavam de atenção e que, infelizmente, acabaram colaborando para essa morosidade, o aumento dessa morosidade na questão do atendimento à regularização fundiária. Seja pelo número de colegas que não estão trabalhando na questão, seja pela questão da falta também de assistentes sociais, de organização de comunidade, de ter um rito adequado, né? Novamente, nós falando da questão do município estabelecer as medidas que devem ser tomadas, né? Um rito adequado para as comunidades se organizarem, poderem levar suas demandas, e aí a gente sabe que se as demandas são levadas, o poder público ele tem que processar essas demandas e deixar a comunidade dentro, incluir essa comunidade dentro desse processo. E por vezes, infelizmente, essas práticas não são possíveis, ainda e sem justificativa, né? Porque se os interessados não estão dentro desse processo, complica um pouco. Então, a questão da necessidade da regularização fundiária, Alexandre, nós temos total capacidade para resolver. As cidades têm total capacidade para resolver. Nós, como arquitetos, já sabemos algumas maneiras de contribuir nesse processo, que é o levantamento, ver as condições, identificar os principais problemas, elencar a questão de prioridades, o que precisa ser atendido antes, fazer um planejamento dessa gestão urbana, dessa regularização fundiária. Mas não temos espaço, nem no planejamento e nem na regularização fundiária, para que isso seja tocado em conformidade com a demanda, porque uma coisa é a vontade municipal, a vontade do gestor, e outra coisa é a demanda que está reprimida, né? Então, enquanto nós pensarmos e podemos atender a X e não pensar no universo que fica de fora desse atendimento por falta de capacidade, nós ainda iremos pecar pela falta de planejamento. Então, se existe uma receita de bolo, nós não conhecemos. Não existe receita de bolo. Cada município, para fazer a sua regularização fundiária em cada porção da cidade, existem exigências que devem ser supridas, né? E, nesse sentido, os municípios é que tomam a conta da situação. Então, se nós não temos a regularização fundiária, logicamente, temos os recursos que são necessários para fazer isso, mas se nós não fazemos nada ou fazemos pouco, é o que deve ser comunicado à sociedade. O problema é que a sociedade não sabe o que está acontecendo. Sim. Não sabe a questão da regularização fundiária da sua cidade. Agora, reforço de novo, com essa inversão de paradigma todo, onde as vontades políticas se transformam em necessidade sanitária, a cidade começa a entender que a menos de 400 metros existe uma aglomeração urbana ali, chamada vila, chamada ocupação, seja o nome que for, né? Que ela precisa ser tratada com a mesma dignidade que o resto da cidade, porque ela faz parte do organismo cidade e a gente não pode deixar com que aquilo ali seja um promotor de doenças, um promotor de desqualificação do viver humano. É isso. Boa reflexão. Uma pergunta... Sim. Por favor. É só pegando a deixa do colega do Orites, que a cidade está sempre em crescimento, né? Ela tem um crescimento. Se não houver uma política que faça todo um trabalho em cima, na parte urbanística, ela vai crescer de forma desordenada, né? Se não tiver uma política pública de planejamento urbano, né, em que haja uma preocupação com uma progressão, um planejamento do crescimento populacional e aonde vai ser as áreas de expansão da cidade, nós vamos enfrentar sempre algum tipo de problema. Por exemplo, em Porto Alegre, um problema constante que ocorre também muitas doenças é a questão daquela zona toda ali, debaixo da ponte, onde tem quando chove, né, nós temos toda uma questão de drenagem e alagamento. Então, nós temos problemas recorrentes que ocorrem em que o mau planejamento e a ocupação inadequada do solo contribuem, né, como agravantes para ter esses problemas das inundações urbanas. Então, agora se fala da questão da infraestrutura, e eu acho que esse momento é importante até para fazermos as reflexões sobre a questão que é recorrente nas cidades, né? A falta de planejamento. E essa questão de regularização fundiária,
ela é constante, porque a população precisa morar e ela vai estar sempre focada em procurar alguma zona que não está ocupada para se instalar. Que zonas são essas? São zonas de nível baixo, onde são inundáveis. Então, essas questões, volto a falar, né? É uma questão em que os governantes têm que estar preocupados com isso e focados, e andar na frente, pensando aonde que pode ser zonas que a população pode vir a ocupar, para depois ele não ter que vir tentar resolver um problema que já foi criado. Deixa eu aproveitar, e a gente está indo para a reta final do programa, retomar a questão da retomada das obras na construção civil. A gente tem uma demanda aí que também está reprimida, né, durante esses 50, quase 60 dias de inatividade da construção civil. O que vocês, como profissionais diretamente envolvidos com todo esse processo, seja através das suas instituições ou então através de forma da sua atividade profissional em particular, como vocês estão percebendo o momento pós-pandemia? Vai haver uma retomada imediata dessas obras na construção civil? Essa demanda vai ter um excesso aí de demanda que estava reprimida e vai continuar? Ou vocês acham que ainda vai ter uma certa cautela em relação a isso aí, em virtude até de termos as empresas, enfim, terem sido atingidas aí também na forma financeira? Babu. Então, Alexandre, eu acho que essa cautela ou essa velocidade, ela tem que ser definida pelo poder público, tá? A gente volta para a primeira pergunta do programa, assim, dessa conversa, mas me parece perigoso, e aí é uma opinião, me parece perigoso se tu soltar todo mundo para a rua ao mesmo tempo. Né? Então, tudo aquilo que a gente detectou que não estava legal antes, vai acontecer novamente, assim, e existem projeções que falam que a gente vai levar 2 anos para se acostumar a novos hábitos, a novos procedimentos dentro das obras ou na própria vida pessoal que cada um tem. Então, me parece que o poder público ele tem uma função muito importante nessa hora, que é de saber soltar isso, né? Eu acho que a ansiedade ela é quase maior do que a necessidade, e se a gente não controlar essa velocidade, eu acho que a gente vai pagar um preço bem caro, né? O prefeito de Porto Alegre disse que ele preferia estar errando para mais, porque se errasse para menos, ele não teria como recuperar, corrigir o erro, e eu acho que essa é uma boa frase para essa retomada, assim, né? Tem que ir com muita calma, com muito zelo, segurar a ansiedade, e eu acho que é a saída mais segura para todos, né? Principalmente os profissionais. Eu só queria pegar um gancho antes do que o Oritz e a Lenise falaram, com relação ao papel do poder público na regularização fundiária, porque me parece que é muito importante nessa hora que a gente perceba o nosso papel de sociedade de cobrar do poder público que ele exerça o poder de poder público, né? Então, não adianta a gente jogar para o além essas questões da periferia, dizendo, tem que resolver, tem que ter, tem que prever, se a gente efetivamente, durante o exercício, durante o mandato, a gente se abstém ou a gente não cumpre o nosso papel como sociedade. Então, para mim, parece imprescindível que a gente cobre do poder público melhores condições para a periferia, melhores condições de infraestrutura, melhores condições urbanas para toda a sociedade. Né? Não é, o nosso papel não acaba numa eleição, ele permanece durante a gestão, e a gente tem que fiscalizar e cumprir, e fazer cumprir o que a gente determinou que um gestor tem o papel tem o dever de cumprir, né?
Então, eu só queria aproveitar o gancho do que eles falaram antes e complementar a minha ideia ali. Perfeito. Vice-presidente interino do KRS, Lenice Macedo, a respeito dessa demanda, como a senhora vê a recuperada da construção civil? Como prever, nós não temos essa ideia, mas eu acredito que tem que se ter muita cautela, tá? A construção civil certamente vai ser um segmento que pós-pandemia vai ter muito incentivo, porque ela abrange uma mão de obra, né, bem ampla, né? A maioria da população que trabalha na construção civil, ela é oriunda do campo, enfim, são pessoas que trabalham uma mão de obra não tão especializada, tem os especializados e também qualquer outro tipo de trabalhador pode se agregar, e eu acredito que vai ter muitas ações em função desse incremento. Mas aquela previsão de produto interno bruto de 2,2%, de previsão de crescimento para este ano, certamente tudo isso já não vai ocorrer, né? E eu acredito que o momento é de cautela. Nós temos vários segmentos dentro da construção civil, que as obras particulares devem estar continuando, são serviços mais lentos, com não tanto investimento. As construtoras devem estar com freio de mão puxado, porque é um momento que também acho que não vai haver muita venda, as pessoas os investidores devem estar segurando também. Então, a princípio é uma surpresa, mas pode-se fazer alguma previsão de que ela vai voltar lentamente. Sim. Oritz Campos. Então, é uma pena que um dos temas introduzidos pela tua última provocação, Alexandre, só tenha aparecido agora, que é a questão da demanda reprimida. Reprimida o quê, né? Eu acho que esse tempo agora de coronavírus e tudo mais nos ensinou também a pensar que demanda é essa que nós temos? Nós temos demanda por mais aquisição? Ou quem está produzindo os espaços construídos para vender tem demanda de vender? Eu acho que é isso. Essa é uma grande pergunta. Esse tipo de reflexão que é inerente à nossa formação. Por vezes, para nós é muito fácil uma reflexão, só que para traduzir as pessoas que não têm formação fica um tanto difícil. Então, se eu não me fizer claro, por favor, compreendam essa falta de habilidade do conselheiro que vos fala aqui. Tá? Quem produz espaço, quem constrói espaço, está agora sofrendo uma demanda. Um represamento de demanda, com certeza, porque o capital encolheu. Não existe mais meio circulante à vontade para fazer investimento como se tinha antes da pandemia. Já estávamos numa crise, né? Num mercado tentando alçar voo novamente. Mas, de novo, qual era a ideia de produzir tantos imóveis novos se nós temos estoque de imóveis em Porto Alegre? É necessário construir mais. Então, é exatamente essa questão de poder responder esse tipo de pergunta que um centro, um instituto, um departamento de planejamento é necessário. As cidades têm que dar essa resposta de maneira técnica, ela não pode ser somente de maneira econômica. Precisamos produzir mais metros quadrados porque precisamos empregar pessoas na construção civil e coisa e tal. E nesse aspecto todo, a profissão do arquiteto entra como um grande responsável nessa questão, sim. E como um aliado, acho que, por que não, como um aliado da sociedade nessa questão da construção de espaços de qualidade, saudáveis, seguros, né? Nós, como arquitetos, temos a formação de poder entender as necessidades que as pessoas nos falam e traduzir isso através de planejamentos, de projetos, para que sejam executados melhorias ou outras construções a fim de atender às necessidades. Nós sabemos que no processo decisório de vamos construir aqui, vamos construir ali, o arquiteto entra como produtor daquele espaço construído e não na questão do planejamento, se aquilo é necessário. Porque na formulação dos negócios, nossa formação, ela vem como um prestador de serviço e não como um elemento, aqui é interessante poder colocar recursos para atingir a classe social A, B, C, D, E ou F, sei lá se existe ainda essa questão de classes sociais por letra. Na minha época existia, né? Eu queria, então, já que é a manifestação final, né, Alexandre,
Eu queria deixar um abraço, então, para o Fausto, para o Ednésia, colega Ednésia, conselheiro federal no CalBR, representando o nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, e ao nosso presidente Tiago, que infelizmente não pôde comparecer nessa reunião. Queria abrilhantar muito esse nosso bate-papo aqui. E, com certeza, podem contar conosco, né, com o Cal, com as entidades, que nós estamos aí para contribuir nesse processo, né, e reforçar que o expertise do arquiteto é em relação a exatamente essa maior necessidade desse momento, que é ter um habitáculo, ter uma habitação, ter um edifício adequado para as necessidades suas, do seu trabalho e da sua família. Isso nunca poderia ter se perdido da visão social. Se o médico é o médico do corpo, o arquiteto poderia ser feito uma analogia como o médico da cidade. E nesse aspecto, o nosso querido Clóvis fazia uma provocação interessante, onde a lei da ATES, né, da Associação, das Habitações de Interesse Social, né, da assistência técnica, poderia ser entendido como o SUS da habitação. E por que não termos o SUS da habitação? Porque a partir dessa célula de morar, nós temos tantos processos de saúde que são conectados com ela, que a célula de morar é tão importante ou quanto a saúde individual de cada pessoa, né? Com perdão da redundância. Eu acho que é isso, agradeço a possibilidade. E, Alexandre, gostaria de elogiar a qualidade das tuas perguntas, que nos facilita demais poder falar, né, sobre os temas pertinentes à nossa profissão, as questões da atribuição do conselho também, certo? E a gente está à disposição, quando precisar, estamos aí para poder contribuir no que for necessário nessa discussão sobre arquitetura e urbanismo. Obrigado. Eu que agradeço a tua participação, agradeço o elogio também, e posso dizer que, embora não sendo arquiteto, tenho aprendido muito com grandes nomes, como os teus e dos outros colegas aqui do nosso debate, que de uma maneira, às vezes até muito didática, né, e com muita paciência, ao longo aí dessa trajetória da Rádio Arquitetura, tem me ensinado muito, principalmente no que diz respeito à importância da arquitetura e urbanismo, não só em tempos de pandemia, mas na sociedade como um todo, em qualquer momento. Antes de eu passar a palavra aqui para o Evandro Babu Medeiros, presidente do Sindicato dos Arquitetos no Rio Grande do Sul, SAERGS, para fazer suas considerações finais também, quero ler aqui a manifestação do Luiz Fernando Motola, através do Facebook, diz o seguinte: o problema do saneamento nos municípios é essencial. O crescimento orgânico é desorganizado. Que já foi falado aqui, né, que realmente se há uma lição que dá para tirar também, entre outras tantas, é a questão de nós pensarmos, né, esse crescimento de uma maneira organizada e principalmente muito mais democrática. E também mandar um abraço aqui para o arquiteto e urbanista Luiz Antônio Veríssimo, de Pelotas, que também está mandando aqui abraços aos colegas Helenice, Evandro e Eurites. Muito bem, Evandro Babu Medeiros, suas considerações finais, por gentileza. Eu queria, então, Alexandre, agradecer a oportunidade, o convite do Cal, o convite de vocês da Rádio Arquitetura. É uma honra estar aqui, tá? Imagina, sair da posição de ouvinte para entrevistado, assim, ou para convidado, é bastante legal. Vou aproveitar o comentário do Mótula para dizer também que, assim, quando a gente fala que é importante a gente pensar a cidade, é importante também que o poder público considere a presença dos arquitetos dentro das gestões e que permita o protagonismo a eles, né? Muitas vezes a gente tem os instrumentos dentro das administrações públicas e a gente acaba delegando esses poderes, nada contra, mas a advogados ou a outros profissionais de outras áreas por questões políticas, né? E de tudo que a gente conversou contigo hoje, assim, para mim, que estava aqui ouvindo também a fala dos colegas, fica essa questão de que nós, como arquitetos, a gente estuda isso desde a nossa formação, a gente trabalha com isso, a gente se interessa por isso. Então, seria importante o poder público permitir que os arquitetos, dentro das gestões, tivessem um papel para
tivessem a oportunidade de exercer o protagonismo de planejar a cidade como um todo. Me parece que nós também somos instrumentos necessários para uma melhor gestão pública. E aí eu deixo um descomunal abraço para todo mundo, obrigado pela audiência e estamos à disposição de vocês. Certo, então eu que agradeço. Palavra final também da vice-presidente interina do CAU-RS, arquiteta urbanista Lenice Macedo. Gostaria de agradecer a oportunidade também, o convite, e fazer uma observação para todos lembrarem que o arquiteto participa praticamente de todos os momentos da vida das pessoas, né? Quando no hospital, vivemos em casas, estudamos nas escolas e universidades, que também são projetos de profissionais. Quando nós vamos nos divertir em festas, em boates, usamos transporte público, visitamos museus, enfim, o estádio de futebol, todos esses espaços que nós frequentamos foram pensados e ordenados por profissionais. E só para finalizar aqui, uma frasezinha do Mies van der Rohe, nosso mestre, que dizia que menos é mais. Então, todos continuem em casa, tomem as proteções, né, necessárias, e a construção civil é um fato, vai ocorrer, vai iniciar em Porto Alegre, só que acredito que de forma lenta e com muita responsabilidade. Era isso. Obrigado. Ok. Fico feliz com a tua fala, porque isso me faz lembrar que há pouco tempo atrás a rádio começou a expandir as suas atividades para outras plataformas, né? Plataforma de streaming, site, YouTube, Facebook, e uma das divulgações que a gente fez foi a seguinte: a Rádio Arquitetura está em todos os lugares, assim como a arquitetura. Ou seja, a gente hoje tem esse discernimento de que a arquitetura, onde quer que tu vá, arquitetura e urbanismo se fazem presentes, né? E essa é a importância que nós temos que reverenciar e dar cada vez mais ao exercício profissional de profissionais como vocês. Quero agradecer a participação do coordenador da Comissão de Exercício Profissional, o CEP, do CAU-RS, Oritz Campos, também o presidente do Sindicato dos Arquitetos do Estado do Rio Grande do Sul, SAERGS, arquiteto urbanista Evandro Babu Medeiros, e também a vice-presidente interina do CAU-RS, arquiteto urbanista Lenice Macedo. Pessoal, muito obrigado. Sintam-se sempre à vontade para participar quando puderem, quando estiverem disponíveis da nossa programação aqui da Rádio Arquitetura, não só dentro do programa Perspectivas do CAU-RS, mas assim como em toda a nossa programação. É sempre um prazer saber que vocês também estão participando e estão na audiência, ok? E mandar um abraço aqui também a todos os nossos queridos ouvintes que nos prestigiaram nessa manhã de quarta-feira, agora 11 horas e 48 minutos, assim a gente se despede. Muito obrigado, Lenice Macedo, Evandro Babu Medeiros e Oritz Campos, todos os ouvintes, obrigado pela audiência e retornamos a partir da 1h30 da tarde, lembrando que hoje à tarde temos programação ao vivo com Cidades Verdes e também com o programa Urbaniza na sua radioarquitetura.com.br. A todos vocês um forte abraço, até mais.